dando uma boa tarde a todos e todas. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, deputado Padre Pedro Baldiceira, para proceder à leitura da ata da última sessão. Boa tarde, senhor presidente, deputado Maurício Scudelarchi, senhores deputados e senhoras deputadas e todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Ata da 85ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 14 de setembro de 2023. Presidência, deputado Maurício Scudelarchi e secretaria, deputado Marcos da Rosa. Às 14 horas do dia 14 do mês de setembro do ano 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Marcos da Rosa, terceiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Emerson Stein e Fabiano da Luz. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fez uso da palavra o senhor deputado Marcos da Rosa, Bloco União, PSD e PTB. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão a pedido do senhor deputado Fernando Kreiling para a manifestação do senhor Onildo Dal Bosco Júnior, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Santa Catarina, acerca dos 51 anos de fundação da entidade. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou o próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que, consoante a visível falta de quórum para deliberação, as matérias pautadas serão apreciadas na próxima semana, na próxima sessão. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar. E antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra solene em comemoração aos 32 anos do município de Cocal do Sul, para segunda-feira, às 19 horas. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Senhor presidente, deputado Maurício Scudelarchi, era a ata de hoje. Obrigado, deputado Padre Pedro Baldiceira. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, em primeiro lugar, deputado Zé Caramore, não está presente. Deputado Sargento Lima, Vossa Excelência passa a ser o primeiro inscrito nas breves comunicações. Tem o tempo regimental. Senhor presidente, pela ordem, deputado Emerson Stein. Quero cumprimentar aqui a presença do nosso vereador Jonas Amadeu, lá do município de Porto Belo, que já foi presidente da Câmara, vereador que faz um grande trabalho na nossa cidade de Porto Belo. Também o ex-vereador Martinho, que está aqui nos prestigiando, seja bem-vindo. Patrick, que é diretor do PIER, lá de Porto Belo. O Giliano, que é o diretor de iluminação.
e a sua assessora de imprensa, o vereador Jonas. Sejam todos bem-vindos da cidade de Porto Belo. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Fazemos nossas as palavras do deputado Emerson, parabenizar a Vossa Excelência e o ex-prefeito, que são responsáveis pelo salto de crescimento que Porto Belo, Perequê, né, está dando, graças às alterações legislativas feitas e que permitiram abrir aquele belo espaço a novas edificações. Então, parabéns, ex-prefeito Emerson, hoje um grande deputado estadual, e os senhores que têm essa participação. Com a palavra, deputado Sargento Lima. Muito boa tarde, deputado Maurício Scudilati, presidente de exercício da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Muito boa tarde a todos os deputados que nos acompanham aqui no plenário, a todos aqueles que se encontram nas galerias e que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Denúncia grave venho fazer nessa tribuna no dia de hoje. O Estado de Santa Catarina está sob ataque, um ataque contínuo. Ataques que vêm se repetindo sistematicamente contra o povo bom, trabalhador e ordeiro do Estado de Santa Catarina. Antes de partir para comentar em si aquilo que vou denunciar hoje aqui, eu gostaria que a assessoria da casa colocasse um vídeo que eu trouxe aqui. Esse vídeo, antes de ser colocado ali, ele veio de Petrolina. Olha por onde andou esse vídeo, falando do Estado de Santa Catarina. Por gentileza, assessoria. Porque Santa Catarina votou em peso no Bolsonaro. Esse vídeo é um vídeo de denúncia e também de reflexão. Algumas coisas a gente não consegue entender, mas quando fatos novos vão aparecendo, há uma clara justificativa para alguns acontecimentos. Vamos falar do que acontece em Santa Catarina, um estado com histórico de ser local de refugiados da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Fascistas e nazistas da Europa se refugiaram em Santa Catarina depois do fim da Segunda Guerra Mundial, para se esconder das suas devidas punições. Bom, isso ficou enraizado no DNA daquele estado. Infelizmente, para poucos, muitos lá são assim. Vamos analisar esses dois casos, esses dois personagens. Maria Tereza Capra, vereadora do PT, foi caçada em São Miguel do Oeste por denunciar crimes de fascismo e nazismo. Carlos Wagner, do União Brasil, utilizando deste chapéu para fazer a sua conotação nazista, não foi punido. O máximo que aconteceu com ele foi uma denúncia, uma repressão referente a ele ter funcionários fantasma na Câmara de Vereadores de Blumenau. Ele faz incitação ao nazismo e não é punido. Ela denuncia crime de nazismo e é punida. Aí a gente chega a uma conclusão. Aonde Bolsonaro ganhou com a maior margem de votos? Em Santa Catarina. Aonde Bolsonaro conseguiu eleger uma quantidade enorme de vereadores, deputados estaduais, deputados federais e até senadores? Em Santa Catarina. O governador de Santa Catarina é bolsonarista. Nada é por acaso. Santa Catarina precisa ser olhada com carinho, porque existem pessoas que não compactuam com atitudes, por exemplo, de Carlos Wagner. Mas, em sua maioria, o eleitorado de Santa Catarina é um eleitorado fascista, nazista e preconceituoso. Está aí a prova. Pessoas que denunciam o crime é punido. Pessoas que cometem o crime não é punido. Então, esse é o resumo da ópera de Santa Catarina. Agora, as peças se encaixaram. Cabe ao governo federal, à Polícia Federal, começar a olhar com outros olhos para Santa Catarina e começar a mexer nesse vespeiro. Porque daí vai saber
quem é que fomenta esses crimes de nazismo, quem está sendo protegido, por exemplo, pela Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, que faz vista grossas a esses crimes, Ministério Público de Santa Catarina, que também faz vista grossa para esse tipo de crime, e vai caber agora ao ministro da Justiça tentar olhar para Santa Catarina e corrigir esse erro. Não podemos ter um Estado dentro da federação chamada República Federativa do Brasil, Obrigado, um Estado assessoria. com esse tipo de problema. Já orneou que chega, é o som que faz o burro. Antes de falar que nós somos nazistas e que nós somos fascistas, devia falar que nós estudamos e que os nossos antepassados, colonos que vieram para essa terra aqui, vieram num período anterior à Segunda Guerra Mundial. Ponto. Isso é uma realidade. Ele coloca em dúvida o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, dizendo que faz vistas grossas. Coloca a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina em dúvida, dizendo que faz vistas grossas para esse tipo de crime. Essa é a esquerda. Essa é a esquerda, que faz uma péssima propaganda do Estado de Santa Catarina, que macula a nossa imagem. É de São Paulo esse indivíduo, e todo paulista que vem para Santa Catarina é muitíssimo bem tratado. O nosso povo é bom, é um povo amável e colhedor e acolhedor. E qualquer pessoa que diga o contrário disso é um mentiroso. O senhor diz que a justiça tem que olhar para cá, já está olhando. O meu irmão em Cristo, o meu amigo e meu senador Jorge Seifer já está entrando com uma manifestação no Ministério Público Federal, justamente para que o senhor possa se justificar do crime, que é crime acusar alguém de nazista, é crime, para que você possa responder. E eu estou encaminhando também ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina que pergunte a ele, que questione a ele. Essa mania que as pessoas têm de falar mal, que essa esquerda tem de pisar. Veio aquela repórter aqui do Estado do Paraná dizer aqui que o sobrenome de uma família em cima de uma casa era um cumprimento nazista. Por que dessa raiva patológica da esquerda tem contra o povo de Santa Catarina? Nós construímos com as duas mãos, eles desconstroem com o focinho, como um porco virando coxo. E o que causa mais tristeza para mim, normal, ver esse povo pobre, coitado, que não tem oportunidade de morar em Santa Catarina, que é o melhor estado do Brasil. Mas quando eu vejo que isso parte aqui de dentro de Santa Catarina, eu fico triste. Quando eu vejo gente que come, cospe no prato, que cospe no prato que come, é mais feio ainda. A vereadora lá postou uma foto tirada de um ângulo errado, como eu tenho foto de todos os 40 deputados aqui fazendo um juramento, e dizer que aquele juramento que você estende a mão é um cumprimento nazista. A burrice tem limite. E quando eu vejo aqui dentro do estado de Santa Catarina pessoas incentivando, políticos incentivando esse tipo de coisa, eu fico mais triste ainda. Veja a situação da minha cidade, deputado Antídio. Foi financiado um filme chamado Gritos do Sul, que foi feito para chamar o catarinense de nazista, feito justamente para isso, de uma pessoa que vem passar férias aqui e vai para o nosso interior. Meu Deus do céu, o interior de Santa Catarina, onde você é o lugar onde você é mais bem recebido. Coloca a imagem ali, os nossos vereadores, o William, deixa o meu áudio aberto. O vereador William Tonesi, Cleiton Profeta, fizeram pedidos de informação à Prefeitura Municipal de Joinville, compra o financiamento de um filme chamado Gritos do Sul, que foi feito para prejudicar o catarinense. Eles vão lá e fazem o pedido de informação para a Prefeitura envia como a documentação exigida, com todos os nomes e números suprimidos, e diz que foi por inocência de quem mandou, para não investigar quem é que está pagando para nos criticar, para delapidar a nossa imagem diante do Brasil inteiro. Obrigado. Arranje um outro estado para atormentar. Arranje outro estado para atormentar. Se não gosta daqui, vai embora de Santa Catarina.
Não tem porteira na fronteira desse estado? Vai-te embora daqui! Não fique aqui atormentando quem trabalha, quem produz, quem quer vender a sua cultura, que é rica e é maravilhosa. Nossa cultura ítalo-germânica, os açorianos, os espanhóis, os portugueses, que aqui coajudaram a construir esse estado. Migrantes de todas as partes do Brasil, vêm aqui nos ajudar a transformar Santa Catarina no melhor estado do Brasil. E uma cambada de cretino, de canhota, de esquerdista. Essa turma, infelizmente, olha, eu não consigo entender. É fácil como porco mesmo, que depois que come, vira o coxo com o focinho. Arranje outro lugar para assombrar, por caridade de Deus. Deixe-nos em paz. Já não basta o que levam daqui da nossa contribuição de impostos, que nós recebemos só uma 10ª parte daquilo que enviamos. Já não chega a nos explorar? Ainda tem que criticar? Mais um minuto, deputado. Ministério Público de Santa Catarina, os senhores foram acusados de fazer vista grossa. Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, os senhores foram acusados por esse homem de fazer vistas grossas para situações de crime aqui. Governador do Estado, o senhor está sendo acusado de fazer vistas grossas para um crime aqui que só existe no imaginário desses imbecis. Só existe no imaginário dessa cambada de idiota que gostaria sim de estar aqui morando num estado bom, mas preferem criticar aquilo que não conhecem, por pura ignorância. Obrigado. Ainda em breves comunicações, próxima oradora inscrita, deputada Ana Campanhola. Obrigada, senhor presidente. Senhores deputados que estão aqui na tribuna conosco, aqueles que nos assistem de casa, todos devem estar acompanhando as movimentações em Brasília, em todo o Brasil, porque a presidente do STF, ministra Rosa Weber, decidiu liberar a DPF 442 para ser julgada, na intenção de que seja avaliada antes de sua aposentadoria, prevista para o dia 2 de outubro. Essa DPF, essa ação foi movida, não podia ser diferente, pelo PSOL, mas também na companhia do Instituto Anis, uma organização que recebe recursos e financiamento internacional para promover a causa do aborto no Brasil. E essa ação foi proposta em 2017, mas agora desarquivada, colocada novamente em pauta pela ministra. Bom, quando nós começamos a discutir o aborto no Brasil, em todo o Brasil, as pessoas começam a falar sobre esse procedimento como se fosse um procedimento simples, uma solução médica simples. Não sei se todos que estão em casa conseguem ver, mas eu estou com 28 semanas de gestação. O tamanho dessa barriga e o tamanho desse bebê. Aproximadamente 1 quilo, todo amassadinho, mas ele deve ter aproximadamente 40 centímetros. Um bebê grande, com viabilidade, com capacidade para nascer nessas condições, com pulmão formado, já ouve, já discerne sons. Inclusive, alguns estudos falam que o bebê é capaz de reconhecer, depois de nascer, sons ou vozes que ele ouvia ainda nesse período. Mas, bom, as pessoas olham para uma barriga como essa e pensam que o aborto pode ser um procedimento simples. O bebê vai desaparecer num passe de mágica. E quando a gente fala sobre isso, surgem campanhas como, por exemplo, a campanha Nem Presa, Nem Morta. Essa campanha feminista, Nem Presa, Nem Morta, nos dá a entender que, ora, se legalizarem o aborto, ninguém vai morrer fazendo um aborto. Não é? Nem presa, nem morta, ou seja, ninguém morre fazendo um aborto legal. E temos também a expressão aborto seguro, que é muito utilizada pelo movimento feminista quando fala sobre a possibilidade de legalizar ou discriminar o aborto. Bom, descriminalizar o aborto. Mas não é verdade. Mesmo o aborto legal, dito seguro, pode causar a morte da mulher que procura, por opção, fazer um abortamento, realizar um procedimento de abortamento. Coloca na tela para a gente, por favor, essa notícia. O caso mais conhecido que nós temos é o da jovem Maria Del Valle Lopes, uma jovem argentina que, com apenas 23 anos, morreu ao fazer um aborto legal, um aborto autorizado. Quem que é Maria Del Valle Lopes? É uma ativista feminista. Era uma ativista feminista, uma militante de esquerda, militou por muito tempo para legalizarem o aborto e, finalmente, então, com a Lei 27.610,
em 30 de dezembro de 2020, o aborto se torna legal nos Estados Unidos. Menos de 6 meses depois, a Maria realiza um aborto, por opção. Ela vai lá e procura um procedimento para abortar, para terminar com a sua gravidez. Só que ela acaba morrendo nesse procedimento. Depois ela vai ao hospital, enfim. No dia 11 de abril de 2021, essa jovem de apenas 23 anos morreu realizando um aborto legal. Aborto legal não é garantia de aborto seguro. Enfim, um ano se passou desde o dia 11 de abril de 2021 e em 2022, a mãe dessa jovem, Maria, vem a público falar com os jovens da Argentina, do mundo todo, sobre essa farsa que é o aborto legal. E eu gostaria que vocês assistissem comigo o que diz essa mãe. Não é um aborto seguro, não é um aborto legal e não é um aborto gratuito. Isso é o que ela nos disse. E eu quero que vocês ouçam nas palavras da mãe, desta mãe enlutada. María solo tenía 6 semanas de gestación y esto va por esto. No es un aborto seguro, legal y gratuito. No es verdad, chicas. Yo perdí a mi hija con todo un futuro por delante. No hay explicación. Somos una familia destruida. Yo perdí mi hija y mi nieto por un aborto seguro, legal y gratuito. Una niña llena de sueños y de proyectos. Estaba terminando su carrera, sus estudios, ya trabajando de lo que a ella le gustaba, y quedar así una familia destruida por un aborto seguro, legal y gratuito. Defendamos las 2 vidas, por favor. Bom, senhores, mas alguém poderia dizer, mas a deputada trouxe um caso lá da Argentina, está tão longe, mas então vamos vir para Santa Catarina, cidade do colega Joinville, colega Sargento Lima, que me antecedeu aqui na tribuna. Olha só, esse ano mesmo, em julho, pouco tempo atrás, o Ministério Público ofereceu uma denúncia em 2019 e agora, em julho de 2023, foi levado a julgamento um obstetra, lá em Joinville, que ao realizar um abortamento, ao realizar um procedimento de aborto numa clínica, num hospital, tudo como deveria mandar o figurino, acabou trazendo danos graves a esta moça, a essa mulher que procurou o Serviço de Saúde Pública para realizar um aborto. O médico foi, então, condenado a 2 anos e 6 meses de reclusão, agora, em 2023, há poucos meses, por ter praticado lesão corporal grave, falsidade ideológica, perigo à vida da gestante, perigo à vida de alguém, ou também perigo à saúde de alguém. E o que dizem os relatos desse processo, essa denúncia apresentada pelo Ministério Público de Santa Catarina? Primeiro, o médico realizou um aborto mal executado. Ou seja, não é porque está num hospital, numa clínica médica e o médico é profissional que o aborto vai sair corretamente. Isso que sair corretamente significa matar uma pessoa, né? Mas, mesmo com todos esses recursos, o aborto foi mal executado, houve rompimento do útero. Depois a moça teve que voltar ao hospital para uma laparotomia de urgência. E, por fim, o médico pegou a cabeça do bebê abortado e jogou na lata de lixo, também inviabilizando, assim, o exame anatomopatológico que se realiza nesses casos. E depois de alguns dias, ela teve que voltar ao hospital para fazer mais uma cirurgia, mais um procedimento, por causa de complicações pós-abortamento. Ou seja, o aborto seguro, aborto legalizado, autorizado, não é garantia de segurança para a vida da mulher. E além desses riscos que nós já mencionamos, o risco de morrer, o risco dessas complicações médicas, os estudos também falam sobre complicações psicológicas, emocionais. Um estudo chamado A Decisão de Abortar, Processo de Sentimentos Envolvidos, avaliou que 80% das mulheres que iam realizar um aborto, mas desistiram, sentiram depois de algum tempo um sentimento de alívio e felicidade. Um outro estudo realizado na Nova Zelândia, com jovens entre 15 e 25 anos, mostrou que as meninas, as mulheres que realizam um aborto, têm taxas mais elevadas de problemas de saúde mental, depressão, ansiedade, comportamentos suicidas e transtornos com o uso de substâncias. Se não fosse tudo isso, nós ainda poderíamos citar a revista americana de obstetrícia e ginecologia, que fala que a curetagem feita após o aborto resulta não raramente
em aderências na parede uterina e outras complicações, mas não somente o aborto cirúrgico, aquele que é feito através de medicamentos. Só a título de exemplo, um dos medicamentos, né, a mifeprestona, que é associada à prostaglandina. Esse medicamento pode causar doenças gastrointestinais, também é frequente causar infecção na mulher após o aborto, suspeitas de infecções confirmadas como endometrite, doença pélvica inflamatória, e em também 5% dos casos se verifica a ocorrência de hemorragias intensas. E por que eu estou falando tudo isso com os senhores deputados? Os estudos comprovam que aborto seguro, garantido, não existe. O aborto é um risco para a mulher, além de matar o bebê. E por que a gente está falando sobre isso? Porque saúde pública e saúde da mulher não são termos que combinam com a promoção do aborto. E quando as pessoas falam sobre aborto, eu acho que elas não sabem o que é um aborto. Eu acho que elas não viram um aborto, não é possível. Então, eu trouxe para os senhores um vídeo bem curtinho, senhores deputados, alguns segundos, para os senhores verem o que é um aborto. Um aborto de 11 semanas, um aborto de 28 semanas, como é um aborto. Tudo bem. Obrigada. Senhores, isso é um aborto. Não é um procedimento simples, não é um passe de mágica que faz um bebê grande ou pequeno desaparecer dentro da barriga da mulher. Eu falo sobre isso porque eu quero pedir o apoio dos senhores para a instalação da bancada da família e do nascituro, nosso projeto número 3 de 2023. Em primeiro lugar, quero pedir o apoio dos senhores. Em breve nós iremos discutir isso com mais calma. E também quero incentivar os vereadores que estão nos ouvindo, cidadão que está nos ouvindo. Ajude a enviar moções, cartas, e-mails, ofícios aos nossos deputados federais, senadores, a quem está em Brasília, para que se posicione com relação à DPF 442 e não permita que o aborto seja legalizado no Brasil. Mais 30 segundos, senhor presidente. Mais um minuto. Obrigada. E não permita que o aborto seja legalizado no Brasil. Para concluir e depois passar a palavra ao meu amigo, colega deputado Massoco, 70%, põe na tela, por favor, 70% da população brasileira é contrária ao aborto. A última pesquisa revela que 70%, 7 em cada 10 brasileiros é contra o aborto. Então, senhores deputados, nós não estamos aqui para representar os nossos interesses, mas o interesse da população. Então, vereadores, deputados estaduais, federais, se posicionem. Muito obrigada. Deputado Massoco. Obrigado pela parte, deputada Ana, cumprimentar o presidente, demais deputados que estão presentes. Parabenizar mais uma vez pela importância do tema, você que tem sido uma defensora incansável nesse plenário, desde o mandato passado. Infelizmente, tem quem defende isso. Você fala que aborto é saúde pública. Que saúde pública é essa que você mata uma vida, mata um cidadão, arranca de dentro da mãe um pedaço, uma perna, um braço, o cérebro. E com tanta família, tanta mãe. Mais 30 segundos. Mães que não conseguem ter filhos. Ah, mas essa gravidez foi indesejável. Tem o filho, tem pessoas que aceitam, tem pessoas que precisam, que querem ter uma criança. Então, parabéns, contem comigo. Realmente, essa é uma defesa que deve ser de todos os cristãos, não só dos brasileiros, do mundo todo. Obrigada. O senhor, como líder do governo, muito me orgulha fazer parte da mesma bancada que o senhor e ser sua colega de trabalho. Muito obrigada. Ainda em breves comunicações, com a palavra, deputado Fabiano da Luz. Aproveito para saudar o prefeito Anita Garibaldi e os vereadores que estão visitando a casa. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar o deputado Maurício Scudelar, que preside esta sessão, meus colegas deputadas e deputados, a quem nos acompanham. O nosso economista da bancada, doutor Juliano Goulart, que aqui está, fez alguns levantamentos e nos trouxe alguns dados, alguns números, que mostram que nos últimos 4 anos, a população de Santa Catarina empobreceu.
foram 250 mil catarinenses que entraram na situação de pobreza e pobreza extrema nos últimos 4 anos. Hoje, são 718 mil pessoas que são consideradas de pobreza. Pobreza é quando a renda per capita por pessoa chega a R$ 218 por mês. E a pobreza extrema é quando a pessoa tem uma renda per capita mensal de até R$ 109 por mês. Praticamente 10% da população de Santa Catarina hoje está na linha da pobreza. E o gráfico aí mostra o crescimento que a pobreza vem tendo nos últimos anos em Santa Catarina. Curiosamente, as regiões onde mais aumentou o índice de pobreza é onde concentrou o maior índice de riqueza. Então, a riqueza gera pobreza, a pobreza gera riqueza. As regiões de Blumenau, Florianópolis e Joinville são as regiões que concentram o maior índice de pobreza e, consequentemente, o maior índice de riquezas. Juntas, estas regiões concentram 57,76% de pessoas em extrema pobreza de Santa Catarina. E esses números mostram que também houve um aumento considerável no cadastro único do governo federal, de número de pessoas buscando auxílios, buscando o Bolsa Família, buscando programas assistenciais. É justamente um dos motivos pelo qual nós precisamos discutir com o governo do Estado qual a ação que o governo de Santa Catarina vai fazer para ajudar a combater a pobreza no nosso Estado. O que fazer para reduzir os índices, o aumento da pobreza no nosso Estado. Porque no país já estão sendo lançados inúmeros programas do governo federal para que a população tenha geração de empregos, tenha acesso à moradia, tenha acesso à qualificação, tenha a condição de melhorar de vida. Mas o Estado tem que fazer a sua parte também. O Estado não pode apenas assistir e fazer de conta que isso não acontece, que isso não existe. Então, esse é o desafio que nós estamos tendo aqui no dia de hoje. Eu quero agradecer ao nosso economista Juliano Goulart, doutor Juliano, diga-se de passagem, por nos trazer esses dados, por nos trazer esse levantamento. E aí mostra também para você de Santa Catarina que motociata e passeio de jet ski não aumentam o índice da economia de um Estado. É preciso ter ação de governo, e tem que ser ação de governo sério. Graças ao bom Deus, o Brasil acordou, o país está em reconstrução. E aqui também tem mais índices que o doutor Juliano levanta. As regiões de Itajaí, Joinville, Concórdia, Joaçaba, Ervaldo Oeste, Maravilha, Chapecó, alcançaram um PIB per capita de 2020 superior à média estadual, que é de 48.159,24. Essa tabela mostra justamente que é onde se concentra, é onde tem a renda mais concentrada em Santa Catarina. Então, precisamos discutir com o governo do Estado quais serão as políticas, quais serão as ações, o que é que o governo do Estado vai fazer para ajudar a combater a pobreza, porque são 718 mil catarinenses. Mais de 10% da nossa população hoje está considerada na linha da pobreza. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Fabiano. Próxima oradora inscrita, deputada Luciana Carminati. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Boa tarde aos meus colegas deputados, deputadas. Boa tarde especialmente a quem nos acompanha nesta sessão através dos canais da TVA. O tema que eu me manifesto no dia de hoje não poderia ser diferente,
É o tema que o meu colega deputado Fabiano da Luz, nosso líder, também já mencionou aqui, e com certeza deveria ser um tema dos 40 deputados, porque eu não tenho dúvidas de que a pobreza, a miséria, a dor da fome, das injustiças sociais tem que ser algo que não é de esquerda ou de direita, mas é de quem tem coração, de quem vai à igreja no domingo rezar, né? De quem quer um país melhor, de quem quer um Estado melhor, e isso depende da política. Então, eu quero trazer algumas informações e trazer alguns elementos para a gente analisar como é que é esse Estado tão maravilhoso que a gente vive, que a gente se dedica, que a gente gosta, que a gente proclama os indicadores tão bons, como que esse mesmo Estado lida com as suas dificuldades. Vamos lá. Em 2023, 20%, 2023, não estamos falando aqui de 1.800, 1.900, não estamos falando de 2.000, estamos falando de 2023. Por favor, pode colocar na tela. 2023, 20% da população de Santa Catarina é de baixa renda. Não é pouco, é 20% da população. É como se nos nossos municípios todos que a gente convive, nós tivéssemos 20% da população em tamanha dificuldade. Nesse mesmo estado cheio de contrastes, se a gente sair aqui da Lesc, nós vamos enxergar uma ponte maravilhosa, a noite iluminada, com o mar de um lado, com o sol se pondo, com uma beira-mar linda. Nesse mesmo município de Florianópolis, nós vamos encontrar a pobreza e a miséria. E a pobreza e a miséria está presente em todas as regiões de Santa Catarina, algumas mais, outras menos. De cada 5 pessoas em nosso estado, de cada 5 pessoas, uma consegue, no máximo, viver com meio salário mínimo por mês. Ou seja, R$ 434 por pessoa da família. R$ 434 por pessoa. Por outro lado, Santa Catarina, há 4 semanas atrás, é o segundo estado mais competitivo do Brasil. Há 2 semanas atrás, Santa Catarina é o 3º estado com mais bilionários do Brasil, segundo a Forbes. 13 de junho de 2023, estimativa do PIB de Santa Catarina aponta crescimento de 5% na economia. 2 semanas atrás, governo de Santa Catarina arrecada 3,8 bilhões em agosto. Nós estamos falando de um estado que cresce, que se desenvolve, e não somos contra a riqueza, não somos contra o PIB alto, não somos contra a riqueza, mas nós entendemos que tem algo errado, porque muitas vezes a gente diz que quando há crescimento econômico, as pessoas melhoram de vida. Aqui tem uma contradição a ser respondida. Como é que nesse mesmo estado, com tamanho crescimento econômico, não tem essa distribuição? O povo lá do Oeste sabe bem do que eu estou falando, né? O povo de São Carlos sabe bem do que eu estou falando. Nossos pescadores, agricultoras, né? Estão aqui acompanhando. É isso que a gente tem lá e que a gente tem em todo o estado. Um estado bonito, que cresce, mas que não distribui a todos os seus catarinenses essa riqueza. E pasmem, Joinville, Florianópolis e Blumenau somam 63% do PIB catarinense. 2/3 entre Joinville, Florianópolis
e Blumenau. Na contradição desses números, essas mesmas 3 regiões concentram 57% das pessoas de baixa renda em Santa Catarina. É quase 1 milhão de pessoas no CAD único. Então, nós temos o Cadastro Único da Assistência Social. Olha só, Joinville, deputado Lima, responde por 18,2% do PIB catarinense. Itajaí, 16,35%. Floripa, nossa capital, 13,75%. Mas, quando a gente trata das pessoas no cadastro único, nós temos 22,16% de Blumenau, CAD único, 18,87% do total do CAD único Joinville, 16,63% CAD único é de Florianópolis. Aí vamos para as nossas responsabilidades aqui no Estado. Quais são as ações estratégicas definidas pelo governo atual, governo Jorginho Melo? O governo envia a esta casa o plano plurianual, que é a diretriz para 2024 a 2027. Nessas 6 diretrizes, vamos lá, vamos acompanhar aqui. Prioridade para a educação, valorização da educação básica, estamos aguardando, e fomento à educação superior comunitária. Segundo, fortalecimento da saúde, restabelecimento da infraestrutura hospitalar e do atendimento de média e alta complexidade. Logo, logo nós vamos falar aqui sobre os hospitais. Hospital Regional do Oeste, quase a associação entregando para o Estado a gestão. Terceira diretriz, garantia de segurança, promoção da segurança para toda a população do Estado, em colaboração com os órgãos responsáveis. Quarto, desenvolvimento econômico, implementação de projetos e políticas públicas para o desenvolvimento rural, industrial, comércio e serviços. Quinto, proximidade com o cidadão, desenvolvimento das diretrizes governamentais em coordenação com o município e Estado. E sexto, sustentabilidade fiscal, crescimento da receita e contenção das despesas. A pergunta é, aonde é que entra o enfrentamento à pobreza? Esses quase 1 milhão de catarinenses não são importantes? Não dizem respeito à gestão do Estado? Não tem nada a ver com a gestão do Estado? Por que eu pergunto isso? Porque não tem nenhuma diretriz aqui de geração e distribuição de renda. Nenhuma. Por isso que quando o presidente Lula, que muitas vezes é criticado, às vezes eu fico feliz pelas críticas que ele recebe. Muito feliz. Está aqui. Quando ele diz isso, que nós temos que incluir o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, é porque hoje quem paga imposto de renda nesse país é trabalhador, é quem tem o contra-cheque, é o pequeno que não tem como sonegar, está lá no produto que ele vai no mercado, na padaria, na loja. Esses pagam. Os bilionários que Santa Catarina acumula não entram no imposto de renda. Mas o pobre nós queremos que entre no orçamento. E queremos que entre no orçamento com estratégias do governo do Estado. Isso diz respeito a políticas públicas nos municípios, diz respeito à saúde, diz respeito ao direito à creche, diz respeito ao direito à renda, diz respeito aos produtos da cesta básica. Por isso, trazemos esse tema aqui, eu e o deputado Fabiano, que é, com certeza, a preocupação de todos nós, 40 deputados. Muito obrigada. Encerrado o horário das breves comunicações, nós passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao bloco Podemos Republicanos Novo.
Segundo horário pertence ao PP. Próximo horário pertence ao PSOL. Próximo horário pertence ao PL. Com a palavra, deputado Edilson Massuco, líder do governo. Senhor presidente, demais deputados que aqui nos acompanham no plenário, quero fazer um cumprimento aos vereadores de Concórdia que aqui estão presentes, pessoal da Anitta Garibaldi, enfim, cumprimentar a todos, as demais pessoas que estão nos assistindo. É até bonito de ver quando a esquerda vem para esse microfone falar em combater a pobreza. A gente fica até se pensando até onde vai o neurônio de algumas pessoas. Falar que agricultor lá do município tal está ouvindo falar do sofrimento quando o governo Lula está matando toda a cadeia leiteira. Eu quero aqui só fazer algumas comparações para mostrar principalmente aquele mais necessitado que fez o L e foi enganado pelo pai dos pobres e que ainda tem político da esquerda que aqui defende uma situação para Santa Catarina, mas não fala do Brasil. Claro que Santa Catarina aumentou a pobreza, mas como combater tudo isso? Eu não vou olhar aqui governo Dilma, governo Lula, governo Temer, não vou olhar governo Bolsonaro, eu vou olhar o presente. Santa Catarina é o 6º estado do Brasil em arrecadação e é o 24º no retorno dos impostos. Nós só queremos que volte só um pouquinho a mais. Aí eu quero aproveitar apoio dos deputados do PT, apoio dos canhotos que são ligados ao governo federal. Vamos lutar para que Santa Catarina possa ter de volta um pouquinho mais de retorno dos impostos arrecadados. Recebemos 10% do que vai a Brasília. De cada 100 mil que vai a Brasília, o Estado recebe 10. Se nós receber 20, eu tenho certeza que nós não vamos só resolver a questão dos mais pobres, vamos resolver o problema da infraestrutura, da educação, da saúde. Mas aqui eu quero falar a contramão a quem recentemente passou para essa tribuna, que fala tanto que tem que combater a pobreza. Lula completará 2 meses fora do Brasil em 2023, após viagem a Cuba e Nova York nessa semana. Seguindo, Lula e Janja, a senhora Esbanja, já gastaram 25 milhões de hospedagens em 13 viagens internacionais. São 3 milhões por mês, mais de 100 mil por dia. E eu escolho aqui a dedo. Qual é o mais caro? Em Nova York, em hotéis mais luxuosos do mundo. Isso é apenas um exemplo. Eu estou falando aqui 25 milhões de reais em hospedagem. Aqui não está incluído diárias. Não está incluído despesas com os demais servidores que acompanham. Mas eu vou além, logo concedo a parte. Só em setembro foram 6 milhões e 5 dias em hospedagem. Então vocês imaginam o nível do hotel que o nosso presidente e a equipe que ele tem, com a senhora Esbanja, que hotel que eles têm ficado. E aqui no Brasil eles defendem que são o pai dos pobres. Depois de torar 2 milhões em diárias em Nova Delhi, 4 milhões em Nova York, eu vou além. Primeira-dama Janja já viajou para fora do Brasil mais do que Michele Bolsonaro. O que Janja faz nas viagens? Se ela não é presidente, se ela não tem poder de assinatura, compras, passeios, jantares, festas, participação de evento de gala. Em 9 meses de governo, Janja fez 20 visitas oficiais a outras nações com Lula, sem contar que em pleno ciclone aqui no Rio Grande do Sul, morrendo gente, ela dançava em outro país fazendo festa. Na promessa do Lula, para encerrando, considerar a parte, na conversa do Lula que o pobre ia viajar de avião. Mas, na verdade, o pobre vai pagar as viagens que o Lula faz de avião.
E para piorar um pouco, tudo para luxo, ostentação de Lula no espaço, agora está solicitando uma aeronave de 450 milhões de reais com cama de casal, tendo como itens luxo, suíte, sala de reuniões, cozinhas. E eu quero dar alguns exemplos aqui, senhores deputados. O que dá para comprar com 450 milhões? Mais de 2.000 casas populares, senhores deputados canhotos. Vocês que tanto defendem os mais necessitados. O que pode comprar com 450 milhões? 800 hospitais de pequeno porte. O que pode comprar com 450 milhões? 1.000 unidades de saúde para melhorar o atendimento, principalmente das pessoas mais necessitadas. O que pode comprar com 450 milhões? 2.500 ambulâncias para facilitar a vida do doente quando ele precisa. O que pode comprar com 450 milhões? 750 mil auxílios de R$600 do Bolsa Família para ajudar essa pessoa que precisa. Mas ainda, Lula corta 708 milhões de verba da segurança pública. Lula retira 452 milhões da saúde. Lula retira 332 milhões da educação. 2 milhões de famílias ficam sem auxílio gás com o corte de 262 milhões. E para piorar e para enxergar, senhores deputados e pessoas que nos acompanham, contas do governo Lula, ou seja, conta do governo do pai dos pobres, registram rombo, nesse ano até o presente momento, de 45,2 bilhões em julho de Tesouro. De acordo com o Tesouro Nacional, é o pior resultado desde 2021, quando o rombo somou 84 bilhões de valores corrigidos pela inflação. Mas na mesma comparação, para lembrar quem não tem memória, quem vem aqui discursar, o governo Bolsonaro encerrou 2022 com superávit de 52 bilhões de reais. Então a gente precisa abrir a memória, fazer alguns canhotos lembrarem. E aqui eu quero reforçar encerrando. Aqueles que defendiam com força Santa Catarina, e que tem vários canhotos lá no Congresso, no Senado, que lutem para que Santa Catarina possa ter de volta ampliação do recurso daquilo que produz, daquilo que gere de riqueza, de renda. E que bom que Santa Catarina tem empresas que geram riqueza, porque essas empresas que geram riqueza é quem gera emprego e renda, e quem gera emprego e renda gera qualidade de vida na vida das pessoas. Conceda a parte, deputado Humberto. Deputado Massoco, líder do governo Jorginho Melo. É incrível. Primeiro, todos nós estávamos aqui escutando esse monte de asneira que foi dito antes do senhor subir no plenário. A ilação é feita, o discurso é montado, como se culpa do que acontece, ou do que aconteceu, seja do governador Jorginho Melo. Ou pior ainda, do presidente Bolsonaro. Inicia o seu governo. 85 mil cirurgias para acabar com a vergonha da fila da saúde em Santa Catarina. Universidade gratuita para o pobre poder fazer a faculdade que sonha, não aquela que cabe no bolso. O maior projeto de infraestrutura da história do nosso Estado. Procurando solucionar, essa que é a nossa maior mazela. O presidente Bolsonaro, por sua vez, que colocou o Brasil de novo no caminho da prosperidade, do superávit primário, botando as contas em dias, teve que enfrentar uma pandemia que assolou o mundo. Sargento Lima, nós crescemos mais do que os Estados Unidos. Nós temos uma inflação menor do que a do primeiro mundo. O Brasil teve juro negativo pela primeira vez na sua história. Se hoje Santa Catarina, infelizmente, tem 20% da sua população
abaixo da linha ou na pobreza, é culpa desse governo de esquerda que desde 1985 administra o Brasil. O único período que essa gente teve fora foi com o presidente Bolsonaro. A Dilma produziu no Brasil 2 pandemias. A economia brasileira recuou quase 10% para trás. 17% era a taxa de desemprego. Está lá num banco, recebendo 300 pau por mês, banco do BRIC. Não tem capacidade para dar um discurso aí onde o senhor está. Afundou a economia brasileira, levou Santa Catarina para trás. Nós não temos memória curta. A gente lembra e lembra bem do que esse pessoal fez e vai fazer de novo. Porque só esse ano vai ficar uma conta de mais de 150 bilhões de reais para pagar. E parafraseando a deputada que estava aí em cima, sabe quem é que vai pagar? É o pobre. Porque se ela diz que é o pobre que paga a conta, quem é que vai pagar a conta do rombo do governo do PT para comprar avião e fazer viagem? 150 bilhões de reais vai ser esse ano. Tomara que acabe no ano que vem. Tomara que acabe, para o bem do Brasil. Mas se for até o final, se repetir o antídoto, tu que é bom de matemática, são 600 bilhões de reais que vai ficar para o povo brasileiro mais pobre e que mais precisa pagar. Parabéns ao senhor. Você da parte, deputado Lima. Meu amigo, deputado Massoco, líder do nosso governo nessa casa, algumas verdades anteriormente foram ditas aqui. Realmente, a pobreza aumentou. Mas, infelizmente, eu sou obrigado a reconhecer que ela vai aumentar ainda mais. Pode ter certeza disso. Quando se fala que ela aumentou nos grandes centros, obviamente, está se referindo à cidade de Joinville, está se referindo à cidade de Jaraguá do Sul, deputado Antídio, está se referindo a Blumenau, que são centros industriais do estado de Santa Catarina. A cidade de Joinville recebe diariamente, uma média de 4 a 6 famílias, vindo de outros estados. Só haitianos, 1.000 no ano passado. Venezuelanos, 3.000. A pobreza vai aumentar, eu estou dizendo que vai. Nesse ponto a gente tem que realmente concordar. A pobreza, com absoluta certeza, com esse governo federal, não tem outra alternativa a não se reconhecer que a pobreza vai aumentar. Deputado Massoco, esse pessoal está vindo de onde? De Marte? Da Austrália? Está vindo de onde? Está vindo dos estados administrados pela esquerda, administrados pelo PT, fugindo dos seus estados e vem para cá. E vem para cá. Quando vem de outro país, estão vindo de onde? Do país do Principado de Mônaco, estão vindo de onde? Estão vindo da Venezuela. Uma migração histórica está acontecendo nesse momento de venezuelanos abandonando seu país e vindo para o Brasil. E por que eles vêm para os grandes centros atrás de emprego? O que sobra para o governo do estado assimilar esse pessoal que foge da pobreza, de estados mal administrados, inclusive pelo PT, inclusive pelo Partido dos Trabalhadores. Vem fugindo de ditaduras na América Latina. Vem para cá. É aqui em Santa Catarina que eles veem uma luz à noite, como se fosse a mariposa vindo atrás da luz. Vem atrás de salvação no nosso estado. E essa conta cai na conta dos prefeitos. E se não bastasse os migrantes e imigrantes, ainda não sobra índio. Foi descarregado lá 2 ônibus do índio no centro da cidade de Mafra. Sabe Deus, sabe quem, sei lá quem, de onde que vieram isso? Está lá o prefeito tendo que arrumar escola, tendo que arrumar creche, tendo que arrumar tudo para essas pessoas. Que responsabilidade é essa? Atribuir ao governo Jorginho Melo, como bem disse o deputado Carlos Humberto, tirou uma lista mais vergonhosa que nós vimos de todos os pecados que foram cometidos nesse estado, deixar quase 100 mil catarinenses esperando uma cirurgia.
Quase 100 mil pessoas rezando para que no dia de amanhã alguém ligasse para sua casa. Eu tenho pessoas que são do meu círculo pessoal de amizade, que ligavam e falavam, pode falar para o teu filho vir operar amanhã. A mãe chorando dizia, ele já morreu faz 4 meses. Essa era a vergonha do nosso Estado. Onde é que estavam essas vozes? Onde estavam essas pessoas tão preocupadas com o pobre? Que agora cismaram de abrir a boca. Onde estavam? Eu sei o que estavam fazendo. Eu sei o que fizeram no verão passado. Eu estava aqui na legislatura passada. Eu sei bem o que estavam fazendo. Mas dessa vez não. Tem homens e mulheres de coragem nessa casa aqui, que cada vez que for falado uma inverdade nessa tribuna, vão se levantar. A coisa mudou. E vai mudar cada vez mais. Obrigado, deputado Massoco. Eu agradeço a parte do deputado Lima e quero dizer o seguinte. Vai vendo vocês que estão aqui no plenário. Vai vendo Santa Catarina. Vai vendo Brasil. Eles têm coragem de falar, mas não têm a mesma coragem de ouvir. Porque toda vez que eles falam, eles não ficam no plenário. É difícil. E quero ir além ainda, para encerrando. O governo Bolsonaro entregou o país com 22 ministérios. E já está chegando em 38. Então imagine quanta gente ainda vai ser alojada e abrigada. E sabe quem está pagando? Aquele que fez o L, que foi enganado pela santidade desse desgoverno chamado Pai dos Pobres. Concedo a parte, deputado Antídio. Quero parabenizá-lo, nobre deputado Massoco, pela sua colocação. Um minuto. Obrigado, senhor presidente. E dizer de que este governo socialista que aí se instalou, hoje, para o conhecimento das senhoras e senhores nobres deputados, nós temos, por exemplo, pessoas que precisamos para trabalhar na diária, na roça, com diária oferecida de R$200, R$250 e não temos pessoas para trabalhar, porque preferem receber os benefícios do bolsa isso, bolsa aquilo, fundo isso e fundo aquilo. Esta é uma realidade. Nós estamos vivendo um momento muito perigoso no nosso país. Parabéns, nobre deputado Massoco, pela sua colocação. Conte conosco. Obrigado pela parte de todos, obrigado a todos que nos acompanham. Seria isso. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. O próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático, MDB-PSB. Com a palavra, deputado Vicente Caro Preto. Está registrado aqui, não sei se... Deputado Emerson estava vindo, não sei se Vossa Excelência... Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Realmente eu tinha anteriormente dado meu nome, mas eu posso deixar alguns minutos para Vossa Excelência. Farei um discurso breve, objetivando uma parte do hospital lá de Jaraguá do Sul. Primeiro lugar, agradecer o privilégio, deputado Rodrigo Minotto, deputado Egídio Ferrari, deputado Mauro de Nadal, nosso presidente, pela grande missão que cumprimos na Itália. Hoje estaremos entregando o grande relatório sobre visitas importantíssimas que dizem respeito ao novo Sportello Consolare, que, segundo o nosso sottosecretário do Ministério das Relações Exteriores da Itália, que nos recebeu, sairá. É uma luta que vem de muito tempo e nós fomos lá para conferir a coisa, deputado Rodrigo Minotto. Parabéns pela sua participação e pela participação de todos. Depois da nossa ordem do dia, nós teremos uma conversa para determinar o que se seguirá desse nosso esforço. E convido já de antemão a primeira reunião da Frente Parlamentar Santa Catarina e Itália, no dia 27 de setembro, 11 horas, uma quarta-feira às 11 horas. Deputado Antídio, todos nós estaremos avaliando e prospectando aí o que nós teremos a mais para fazer, porque não foi apenas essa questão
do consulado. Outras questões, como o relacionamento de universidades italianas com as nossas universidades, foi um capítulo extremamente importante e certamente será muito proveitoso pela frente. Minhas senhoras e meus senhores, hoje, eu diria assim, 11 de setembro, é um dia que ficará na história. Eu estava cumprindo o meu mandato, eu acho que era uma terça ou quarta-feira, 11 de setembro, quando estouraram as duas torres gêmeas lá de Nova York, né? E mais 11 de setembro, também para nós em Jaraguá, Antídio, deputado Antídio, meu amigo, é um dia de glória, porque foi feita a primeira cirurgia cardíaca aberta pelo SUS no Hospital São José de Jaraguá do Sul, um hospital mantido pela comunidade, com uma ajuda do governo do estado, com repasses do governo federal, do governo municipal, mas com uma participação totalmente ímpar da sociedade jaraguense, principalmente o setor produtivo, que faz parte daquela diretoria e, juntamente com a população, vê o nível de medicina praticado. E aqui eu quero parabenizar a todos os cirurgiões e a equipe de cirurgia cardíaca que começou todo esse trabalho maravilhoso, pelo sucesso, e também todos os funcionários do hospital, equipe médica, desde o mais simples até o mais expert cirurgião. Para vocês terem uma ideia, desde março, quando houve uma determinação do governo do estado para que se pudesse iniciar os serviços de atendimento de urgência da cirurgia, do atendimento cardiovascular, foram 362 cateterismos cardíacos para fazer o diagnóstico. Urgência. 87 angioplastias, isso significa colocação de stent. 22 marca-passos implantados, totalizando quase 500 procedimentos desde março. Todos esses pacientes eram encaminhados por força de todo esse processo do Sistema Único de Saúde, teriam que ser encaminhados à Mafra, que seria referência. Então, a gente sabe que tempo é músculo cardíaco. E quanta gente... evitamos o falecimento de tanta gente com esse atendimento precoce e de alta complexidade que é feito no hospital. Eu quero deixar aqui registrado, e tenho falado, ontem falei com o diretor do hospital, Maurício, e quero parabenizar a todos que, de uma maneira ou de outra, contribuíram. E eu também, como deputado, consegui contribuir desde o ano passado com uma doação um investimento por parte do governo estadual de 5 milhões e 200, que fez com que esse serviço fosse, digamos assim, comprado todo o material necessário para que as cirurgias começassem a funcionar. E nesses últimos dias foi realizado também um dos transplantes mais complexos, que é o transplante de fígado no hospital. E isso só se deve também a uma equipe ultra compenetrada no trabalho, treinada para fazer o sucesso que está acontecendo hoje no Hospital São José. Nós temos uma conversa marcada com o governador, deputado Antídio. Nós precisamos de uma atenção continuada por nosso hospital, os nossos hospitais, particularmente aqui estou falando do Hospital São José, porque à medida que a alta complexidade aumenta, os custos também aumentam. Eu pediria, encerrando o meu tempo, depois passarei o Emerson, que passasse um vídeo que o Hospital São José fez. É de agradecer realmente a Deus essa grande ajuda aí. Por favor.
iniciamos nesta segunda-feira, dia 11, com a primeira cirurgia cardíaca em nossa região, pelo Sistema Único de Saúde. E hoje teremos a segunda cirurgia de pontes de safena e de mamária, que consiste em ajudar o paciente a não ter um infarto do miocárdio. Nessa cirurgia de hoje, a gente vai estar em 3 cirurgiões, tem toda a assistência do anestesista, do perfusionista, que é o profissional que lida com o aparelho que faz o desvio do sangue, que vai oxigenar enquanto o coração está parado, e a equipe de instrumentação. Então, tem bastante gente envolvida para o sucesso da cirurgia do começo ao fim. Nós começamos aqui com uma equipe toda que já trabalhava em cirurgia cardíaca e trabalhamos juntos. Então, a primeira cirurgia foi uma rotina. A gente já tem cirurgias programadas ainda muito parecidas também. Realmente tem uma demanda grande, é algo que estava sendo muito necessário na cidade. Sempre foi idealizado, era uma ambição de toda a comunidade da região do Vale do Itapucu e, de fato, é um novo adendo à nossa região com essas cirurgias cardíacas. Fazer o melhor serviço de cirurgia vascular, não é mais um. E isso é algo que estou absolutamente convencido que é viável. O que é novo e que é emocionante, muito, muito importante, é que nós estamos oferecendo ao SUS. E isso é uma demanda de muitos anos. Muita gente precisando disso, uma fila imensa, que agora a gente vai conseguir atender todo mundo em casa mesmo. Sempre, quando nós atendemos uma pessoa que é amparada pelo Sistema Único de Saúde, é uma vitória com as filas que existem. Primeiramente, temos que pensar na comodidade que se gera com isto para toda a coletividade dos familiares, né? De ter o seu ente querido abrigado numa instituição como é o Hospital São José. Transmite uma segurança maior ao paciente que, porventura, venha a sofrer um infarto e saiba que todos os recursos podem estar disponibilizados aqui no Hospital São José, também pelo SUS. Eu acredito que isso seja a realização de um sonho, não só nosso, que há muito tempo a gente almeja e trabalha para isso. Um desejo da população, que já vinha reivindicando esse tipo de atendimento aqui. Uma cidade que já tem uma estrutura excelente e que só faltava mesmo essa liberação, que foi tão importante para a gente poder desenvolver esse trabalho aqui também. Obrigado, senhor presidente. E a gente espera que o Ministério agora cumpra a sua parte, fazendo a alta complexidade, a habilitação da complexidade da cirurgia cardíaca no São José. É o último passo que precisa. Deputado Emerson, por favor. Deputado Emerson, Vossa Excelência, tem ainda 2 minutos. Obrigado, senhor presidente, e a todos que nos assistem pela TV UAU. Vai ser rápido, quero parabenizar aqui o deputado Vicente Caro Preso, importantíssimo. Mais uma conquista também do mandato do deputado e do governo do Estado. Mas eu quero iniciar, então, passando um vídeo ali, já que o vereador Jonas está aqui, todos de Porto Belo estão assistindo também. Não sei se a gente vai conseguir ali, rapidamente. Essa aí é a cidade de Porto Belo, no mês de dezembro, se eu não me engano, ou início de janeiro. A cidade totalmente congestionada, parada, no período da temporada de verão, que é novembro, é dezembro, é janeiro, é fevereiro. Pessoas ficam 3 horas, 4 horas, 5 horas, 7 horas para sair do município de Bombinhas e para entrar na cidade de Porto Belo e também no município de Bombinhas. Essa é a realidade vivida há muitos e muitos anos na cidade de Porto Belo. Isso aí não é bom, nem um pouco, para Porto Belo e para o turismo de Santa Catarina. Só que a gente está trabalhando para que isso possa mudar. No próximo dia 4, vereador Jonas, estaremos realizando uma audiência pública aprovada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O presidente da Comissão de Assuntos Municipais, deputado Tiago Zilli, convidam, e como proponente, o deputado Emerson Stai, para audiência pública, para a apresentação e discussão do pré-projeto de mobilidade do sistema viário de Porto Belo e Bombinhas, a realizar-se no próximo dia 4 de outubro, na cidade de Porto Belo, deputado Antídio.
Porto Belo, em outubro, completará 191 anos. E a gente vai começar a tirar do papel esse importante projeto de viabilidade, de uma nova entrada e de um acesso ao município de Bombinhas. Conseguimos um pré-projeto desde o início do nosso mandato, aquele que prejudique menos o meio ambiente e aquele que consiga dar, sim, fluidez ao trânsito, uma nova organização, um novo planejamento para a cidade de Porto Belo e Bombinhas. E todos os deputados receberão o convite, assim como a comissão. Mais um minuto. Para estarmos lá juntos, que muitas promessas foram feitas há muitos anos. E eu já mostrei esse pré-projeto para o nosso governador Jorginho Melo, e ele já deu sinal verde após a audiência pública de ouvir as entidades, ouvir as comunidades das duas cidades, que apresentar as alterações necessárias, o governo do estado poderá já estar contemplando a nossa região com o projeto definitivo dessa nova entrada para as duas cidades de Porto Belo, Bombinhas e também de Itapema e a nossa região e ao turismo de Santa Catarina. Muito obrigado. Obrigado, deputado Emerson Stein. Próximo horário, Bloco União PSD, PTB, com a palavra, deputado Marcos da Rosa. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, quem nos assistem, muito boa tarde. Eu quero fazer aqui um breve registro, senhor presidente Maurício Scurdilarch, porque hoje eu tive a honra de entregar, em nome desse parlamento, uma moção de louvor à Sociedade Bíblica do Brasil. Inclusive o Jonas está aqui, está ali, eu não sei se ele pode vir aqui mais perto, ou simplesmente não somente para a câmera focar, por favor, chega ali com a placa. Nós fizemos a entrega aqui na sala ao lado, na sala de imprensa. Sociedade Bíblica do Brasil completou 75 anos. 75 anos que a Sociedade Bíblica do Brasil é uma organização sem fins lucrativos. Deputado Lunelli, tudo que ela adquire de recurso, ela reinveste. Vocês sabem que nós temos cerca de 7 bilhões de habitantes no mundo, 7 bilhões e 200 milhões aproximadamente. O propósito da Sociedade Bíblica do Brasil é colocar uma Bíblia em cada casa, em cada lar. E em parcerias com outros países, já tem feito esse trabalho também, ajuda outros países, fazendo a impressão em outras línguas. Para quem não sabe, a Bíblia Sagrada, ela é composta de 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Foi escrita por cerca de 40 autores, 40 escritores, em um período aproximado de 1.500 anos. Interessante dizer que de Gênesis a Apocalipse ela se completa, nada é desconexo, evidenciando que de fato a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus que tem transformado milhões de pessoas em todo o mundo. Para quem não sabe, se muitos princípios bíblicos fossem observados, alguns temas atuais que são objeto de muito debate na sociedade, como o aborto, que está lá no STF, as pessoas cristãs jamais poderiam concordar, jamais podem concordar com o aborto, por exemplo, porque no Salmo 139, verso 15 e 16, diz o seguinte: os meus ossos não te foram, o salmista se referindo a Deus, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto eu fui formado. Ele diz também que os olhos do Senhor viram, o salmista dizendo, a minha substância ainda informe, no ventre da minha mãe, portanto. E todos os meus dias estavam escritos no teu livro, sem que nenhum deles houvesse ainda. Então, evidenciando que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. E assim outros temas muito polêmicos da atualidade se resolveriam se as pessoas observassem a Bíblia Sagrada. Aliás, a nossa Constituição da República tem fragmentos da Bíblia Sagrada, o nosso Código Penal tem fragmentos da Bíblia Sagrada, Código Civil tem fragmentos da Bíblia Sagrada, porque ela realmente é o manual de fé, o manual da boa
vivência de todos os cidadãos. Infelizmente, grande parte da população despreza a Bíblia Sagrada, que é o livro dos cristãos. Então, eu reitero essa homenagem à Sociedade Bíblica do Brasil, com muito prazer, representando a Assembleia Legislativa, pelos 75 anos de excelentes serviços prestados ao povo catarinense, ao povo brasileiro e, por que não dizer, também a outros países. Que Deus dê força, sabedoria, viu, pastor Jonas, o senhor que está aqui, que é o superintendente regional da Sociedade Bíblica do Brasil, que Deus dê muita sabedoria e muita graça para o senhor e para todos os membros da Sociedade Bíblica do Brasil continuarem fazendo este trabalho extraordinário. Quando uma Bíblia entra num presídio, há chance da pessoa lá do interno, do apenado, se recuperar. Quando a Bíblia entra em um centro de recuperação, em uma comunidade terapêutica, há muito maiores chances da pessoa se recuperar, porque a fé em Deus é um componente essencial, importantíssimo, imprescindível para que uma pessoa tenha fé e esperança para mudar de vida também. Então, fica a nossa dica aqui a toda a população: tenha uma Bíblia, e não somente isso, tenha o hábito também de ler e procurar pedir sabedoria a Deus, forças a Deus para colocá-la em prática. Sendo assim, certamente você viverá melhor. Muito obrigado. Obrigado e parabéns aí, deputado, pela proposição e aos homenageados aí. Que Deus abençoe esse trabalho. Próximo horário pertence ao Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT, PDT, com a palavra o deputado Rodrigo Minotto. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas e a todos que nos acompanham. Eu queria ter essa oportunidade de contribuir com a fala do deputado Dr. Vicente Caro Preso, falando sobre essa missão que tivemos na Itália, juntamente com o nosso presidente Mauro de Nadal, e o colega e amigo também, deputado delegado Egídio. A importância que tivemos nessa missão, dessas relações bilaterais, de promover esse intercâmbio cultural, econômico, social, educacional, abrindo laços, estreitando relacionamento, é muito importante para Santa Catarina. Tivemos em Roma, a convite também do Parlamento italiano, na pessoa do deputado Fábio Porta, que nos recebeu. Fomos à Embaixada do Brasil em Roma, conversamos com o embaixador, falamos da importância que é o Estado de Santa Catarina para a Itália. A nossa comunidade italiana em Santa Catarina, temos aí mais de 100 mil descendentes italianos com dupla cidadania, mais de 60 mil descendentes de italianos que buscam a sua dupla cidadania. A importância de termos uma agência consular aqui no nosso estado, considerando o universo de descendentes italianos que superam os 3 milhões de catarinenses que têm, de alguma forma, uma descendência italiana. A importância de fazer esses registros e a notícia que foi dada por toda a imprensa do nosso estado, e aqui a gente faz questão de divulgar, né, o empenho, o relacionamento, e aqui fazer um agradecimento especial ao deputado Vicente Caro Preso, que se dedicou, se esforçou, toda a sua equipe, para que essa agenda fosse realmente uma agenda efetivamente de resultados, de compromisso, seja com o governo italiano, através do Ministério de Relações Exteriores, seja nas universidades que visitamos, universidades que já têm convênios de termos de cooperação técnica, como é a Universidade La Sapienza, em Roma, já tem convênio com a Univille, com a UDESC. Foram renovados esses convênios desses termos de recuperação. Visitamos outras universidades também de língua estrangeira, na região de Reggio de Calabria. Visitamos o parlamento, aí recebido pelo presidente da Comunga, né, da Calábria. A importância de termos esses contatos e o que se cria de bons relacionamentos. Deputado Egídio, o deputado Mauro, o deputado Vicente, com as suas assessorias que nos acompanharam, aqui o registro especial também ao Adriano, que foi o nosso assessor de imprensa, que pôde
contribuir com toda a exposição e relatando todos os nossos caminhos, para e passo, daquilo que fizemos. O Claudir, que também nos acompanhou, o nosso chefe de ordens, o comandante Ricardo. Isso traz para nós vigor, energia de continuar fazendo aquilo que nós estamos fazendo pelo nosso Estado. Porque a representação política e institucional da Assembleia Legislativa, com certeza, revigorou esses esforços que estamos fazendo para que possamos trazer grandes benefícios ao Estado de Santa Catarina e à comunidade italiana no nosso Estado. Por isso aqui o meu reconhecimento público aos esforços de todos aqueles que contribuíram para a realização dessa missão, em especial o Dr. Vicente Caro Preso, que é o nosso presidente da Frente Parlamentar Santa Catarina e Itália, pelos seus contatos, pelos seus relacionamentos, pelas pessoas que nos receberam, pela receptividade, pelo carinho, pelo respeito. Isso nos engrandece e nos deixa muito orgulhosos de que estamos realmente num caminho certo. E que, realmente, quando você visita uma cidade como Roma, quando você conhece pessoas que têm realmente o compromisso com a sociedade, com as pessoas, isso nos dá vigor, é o combustível que nós precisamos para continuar seguindo aquilo que realmente nós acreditamos, que é fazer uma boa política com respeito, com lealdade, com gratidão a todos aqueles que nos acompanham. Então, senhor presidente Maurício Kudilac, que preside essa sessão, realmente quero dizer que fico muito feliz de poder participar. É uma experiência singular e, com certeza, nós estaremos em conjunto com os demais colegas deputados, Antídio, que você faz frente também, presente da Frente Parlamentar Brasil e Itália, de estreitarmos muito mais esse relacionamento, porque Santa Catarina realmente é um grande exportador para a Itália e nós sabemos da importância que é o nosso Estado para a comunidade italiana. Então, deixo aqui esse registro, meu agradecimento e também agradecer pelo convite do presidente Mauro de poder participar dessa missão. Muito obrigado. Obrigado, deputado Rodrigo Minotto. Neste momento, nós suspendemos a sessão por 10 minutos para a manifestação da secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município de Brusque, senhora Ana Helena Bos, acompanhada da realeza Hilda Camandoli, primeira princesa Débora Marian e segunda princesa Ana Carolina Yano, para divulgar a 36ª FENARRECO, que será realizada de 5 a 15 de outubro de 2023. Junto também o diretor de Turismo, Ademir Moraes. Está disponibilizado o tempo 10 minutos, né? Lembrando que estamos ao vivo para todo o Estado de Santa Catarina e que isso ficará reprisando aí no canal da TVO até a nossa FENARRECO. Está com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Obrigada a todos os presentes. Agradecemos aqui, em nome do município de Brusque, esse espaço concedido para podermos divulgar a nossa festa, 36ª FENARRECO. Eu peço aqui que a rainha fale em nome da festa, tendo em vista que é a nossa realeza que está aqui nos representando. Muito obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde, deputados, as pessoas que nos assistem em casa. Para nós é uma grande honra estar aqui no dia de hoje, em nome do município de Brusque. Gostaria de agradecer o espaço cedido a nós, porque hoje a gente faz uma coisa muito importante. Hoje a gente está divulgando a 36ª edição da FENARRECO, que é uma festa de cultura alemã, que cultiva as nossas tradições lá de Brusque, a Festa Nacional do Marreco, onde a gente tem muita alegria durante os 11 dias de festa, que esse ano acontecem do dia 5 ao dia 15. Gostaríamos de convidar os presentes aqui para estarem lá com a gente no dia 5,
Acontece às 6h30 o desfile de abertura no centro da cidade e às 8h30 a abertura oficial da festa no pavilhão de eventos Maria Celina Vidotto Imhoff, onde também acontece a sangria do primeiro barril de chopp. Então, serão aí 11 dias de festa. Para quem não puder estar presente na abertura e puder nos prestigiar em qualquer um dos outros dias, será um prazer recebê-los. E fica aqui o nosso convite também para todos que nos assistem em casa. Em nome da Realeza, em nome de todo o pessoal de Brusque, da Prefeitura de Brusque, do nosso prefeito André, que não pôde estar presente hoje, mas nos enviou em nome dele, o nosso muito obrigada. Nós vamos passar um vídeo também de divulgação da nossa festa. Todo mundo é bem-vindo na festa mais gostosa do Brasil. São 11 dias de alegria e tradição na 36ª edição da FENARRECO, de 5 a 15 de outubro em Brusque. Parabéns pela organização, pela representação que vocês têm. Levem o nosso abraço ao prefeito, vice-prefeito, que era para estar aqui, e com certeza a grande maioria dos deputados lá estarão e a Assembleia Legislativa representada. Então, a nossa gratidão, conte conosco, e o nosso abraço a toda a população de Brusque, agora quase na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Estamos torcendo juntos. Um abraço. Obrigada. Nós mantemos, então, convidamos as rainhas para virem aqui tirar uma foto com os deputados e mantemos a suspensão da sessão até às 16 horas, quando teremos a ordem do dia. Também aproveito para registrar a presença da Câmara de Vereadores Mirim de Apiúna, que está visitando a nossa casa, junto com o vereador Jason Bento, né? Sejam bem-vindos. A Ana e a Camila estão acompanhando e estamos às ordens aí. Sejam bem-vindos na Assembleia Legislativa.